Então, pessoal, eu vou esclarecer algumas dúvidas que surgiram em relação às operações com intervalos. Antes de explicar esse exemplo aqui, que foi a dúvida, né, que pediram para que eu explicasse, eu vou explicar as 3 operações com intervalos: a união, a intersecção e a diferença. Então, vamos supor que nós temos aqui o intervalo A e o intervalo B já devidamente na reta real. Pode ser que no exercício não esteja na reta, mas vocês coloquem os dois na reta para poder resolver. Então, a união do A com B é juntar os extremos do intervalo. Então, nós temos do menor para o maior. É o mesmo que era para conjuntos, que nós juntávamos todos num conjunto só. Mas eu vou colocar aqui no colchetes, que é a maneira mais rápida de resolver. Então, unindo os dois intervalos, vai de -1 até 4. E na união, se a bolinha era fechada, ela permanece. Se ela era aberta, ela permanece também. Eu não coloquei o 0 e o 3, porque eles já estão aqui no meio. Agora, a intersecção, aquilo que repete. Aquilo que repete, eu vou observar no meio dos dois intervalos, onde a ondinha pega nos dois, ou seja, os números que estão nos dois. Mas eu não tenho como contar, então eu coloco onde começa a repetir a ondinha e onde termina. Então, começa no 0 e vai até o número 3. A ondinha aqui também permanece a mesma, ela não se altera e nem aqui o colchetes. Agora, a diferença. O que o A tem de diferente do B? O que o A tem a mais que o B? O A é esse intervalo aqui, tá? Em todos os casos, o A é o primeiro, o B é o segundo. O que o A tem a mais que o B? Então, é a parte que o A tem a mais, que vai de -1 até 0. Notem que o 0 pega nos dois. Então, como pega nos dois, somente na diferença tem que ficar aberto. O -1, ele não está aqui no B, por isso ele não precisou abrir. Mas o 0 está aqui no meio do A e também pertence ao B. Então, na diferença, a bolinha abre. Vamos ao exemplo que era a dúvida de vocês, que está aqui em cima. Eu quero fazer A intersecção com B menos C. Eu faço primeiro aquilo que está dentro do parênteses. E aí eu vou ver o que o A repete com o B. Vendo aqui o que os dois têm repetido. Se vocês observarem, começa a repetir no 0 e termina de repetir no 5. A intersecção é o meio, no caso dos dois. Como agora eu quero fazer a diferença entre a intersecção de A e B com o C, eu quero ver o que o C tem a menos no caso. O que o A e a intersecção com B tem a mais. Então, qual é a parte que o primeiro tem a mais que o segundo? Então, a parte que o A intersecção com B tem a mais, é essa partezinha que vai do 4 até o 5, porque o C não tem. Como o 4 pega nos dois, a bolinha abre, ou seja, o colchetes abre, e vai até o 5. Como o 5 é só de um, não é dos dois, continua a bolinha fechada. Então, eu fiz o que o A repete com o B, que vai de 0 até 5, e depois eu vi o que o primeiro tem a mais que o segundo, o que tem a intersecção com B, que não tem no C. Começa no 4 e termina no 5, porque ele tem e esse de baixo não. E com relação ao 4, somente na diferença a bolinha abre quando o número pega nos dois. Eu espero que tenha ajudado. Tem uma outra situação que é a representação algébrica que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, que é o caso aqui do intervalo A. Então, nós temos x pertencendo aos reais, tá ok? O intervalo começa no -2 fechado e termina no 5 também fechado. A posição do sinal de maior e menor é sempre para o lado direito.
Se o intervalo for infinito, tomem cuidado, olhem nas videoaulas, quando o infinito negativo é o símbolo de menor, menos infinito. Quando é infinito positivo, é o maior. Então, só para vocês lembrarem da questão do infinito aqui, eu vou tirar essa dúvida. Vamos supor que lá na atividade esteja escrito dessa forma. Isso significa dizer que esse parênteses aqui é o mesmo que o colchetes aberto, tá? Então, utilizar parênteses é o mesmo que o colchetes aberto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na reta numérica do menos infinito até chegar no número 5, que é fechado. Aqui está o menos infinito. Agora, se fosse o contrário, se fosse do 5 ao mais infinito, eu ia fazer do 5, mas por ser o mais infinito é à direita. Então, mais infinito à direita e menos infinito à esquerda. Uma outra situação é a forma algébrica. X pertence aos reais, tal que, como o infinito aqui é negativo, eu tenho os números menores que 5. Então, eu vou colocar o símbolo do menor. Notem que nesse caso eu só tenho um extremo, não tenho 2. Agora, se eu estou falando do mais infinito, eu tenho aqui os números maiores que 5. Maiores ou iguais a 5, né? E aqui menores ou iguais a 5, porque tem a bolinha fechada. Então, notem que nós temos a forma por colchetes, a forma geométrica, que é a reta, e a forma algébrica. Qualquer dúvida, pesquisem mais sobre esses exemplos, assistam videoaulas, não só que eu postei, mas outras. Pesquisem sobre intervalos reais, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a atividade. Um abraço.